Olá, está começando mais um programa Cidades e Negócios. Muito obrigado a você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Hoje eu recebo aqui na poltrona o senhor Ariovaldo Rocha, candidato à presidência da Firjan. Ele é também presidente do Sindicato Nacional da Indústria Naval e Offshore e também da indústria de reparação, não é isso, senhor Ariovaldo? Muito obrigado pela presença aqui no programa. O senhor é natural, começar a falar um pouquinho do senhor, apresentar o senhor, né, para quem não lhe conhece. O senhor não é natural do Rio de Janeiro, é de Barretos, no interior de São Paulo, mas adotou o Rio de Janeiro já há um bom tempo, não é isso? Estamos no Rio de Janeiro há aproximadamente 35 anos, onde nós adotamos, criamos nossos filhos e estamos criando os nossos netos. Então, já sou cidadão do Rio de Janeiro, consequentemente, com raiz e potencial para continuar e vivendo e desenvolvendo também o estado do Rio de Janeiro. Pois é, o senhor nasceu em Barretos, que é interior de São Paulo, como eu disse aqui, mas logo foi para a capital, enfim, fez o seu curso lá de administração de empresas. E em 77 que o senhor foi para o Rio de Janeiro, é isso? E nós viemos para o Rio de Janeiro em 77. Em 77. E ali o senhor começou, a capital, né? O senhor começou o trabalho do senhor. Como é que foi essa mudança e esse início de trabalho no Rio de Janeiro? Veja, nós já, quando saímos de Barretos para São Paulo, já é uma mudança muito grande, eu diria assim, porque você tem um hábito, um costume de interior e passa para uma capital, você já tem uma passagem bastante problemática e difícil, mas adaptável. Quando viemos para o Rio de Janeiro, nós já tínhamos conhecimento do Rio, tínhamos as nossas férias aqui no estado do Rio de Janeiro, ou seja, mais precisamente na região Rio de Janeiro, propriamente dito, centro, né? Então, ficou muito fácil quando nos adaptamos à vida carioca, à vida da região urbana do Rio de Janeiro. Então, isso foi para nós tranquilamente, porque quem vem de Barretos, morar no Rio de Janeiro, é bastante saudável. E nesse trajeto, né, que o senhor se formou também, no meio desse caminho, dessa mudança toda, o senhor chegou a ir para Paris, estudar na Sorbonne, fazer um curso lá? Nós fizemos um curso na Sorbonne, até para poder ter mais experiência dentro daquilo que nós estávamos vivenciando no Brasil, que era uma nova vida de sindical, e então nós tínhamos que ter realmente um treinamento adequado e qualificado para atender esse segmento das negociações coletivas dentro do Brasil. Senhor Evaldo, quando é que o senhor foi, efetivamente, teve contato, digamos assim, com o setor naval? Quando é que o senhor começou? Foi uma história interessante. Eu trabalhava em produtos farmacêuticos e nós fizemos uma qualificação para um candidato para trabalhar numa indústria de construção naval. E naquele momento fui convidado para ser o diretor desta empresa. Eu aceitei, saí de multinacionais e fui trabalhar numa empresa nacional que era familiar, Mauá, que é o Estaleiro Mauá. Estaleiro Mauá. E veja como as coisas interessantes, a paixão pelo chão de fábrica, a paixão pelo realmente desenvolvimento e vendo aquela indústria naquele momento sendo destruída dentro do nosso país em função. Em verdade, qualquer desenvolvimento depende de uma política industrial de governo federal, estadual e municipal. E naquele momento não se pensava ter mais esse tipo de indústria, que era a segunda do mundo. Primeiro era Japão, segundo o Brasil. Então eu vi aquilo ali como um desafio. E como desafio é bom e é saudável, eu parti para trabalhar nesse segmento já há 30 e tantos anos. Pois é, o estaleiro Mauá, né, na época era um grande estaleiro, não é isso? E o senhor passou, o senhor ficou ali cerca de quantos anos? 15 anos? Nós chegamos lá, ficamos 15, exatamente 18 anos ficamos no estaleiro Mauá. E empresas também do grupo, né? Empresas, eram aproximadamente 13 empresas, da qual nós tínhamos um conteúdo local, eu diria assim, para atendimento da indústria naval brasileira, que era desenvolvido pelos próprios empresários dos estaleiros, ou seja, nós tínhamos uma SEC Equipamento, SEC Metalúrgica, enfim, eram 13 conglomerados empresarial, ao qual nós éramos responsáveis. E na derrocada, diríamos assim, no problema que nós passamos na década de 80 para 90, nós desenvolvemos uma empresa chamada a Promar? Não é a Promar.
me esqueci o nome da empresa, Diclamaia, que na verdade esse era um reparo que nós faríamos no Brasil, que já tinha deixado de ter inclusive o reparo. E aí, em 95, realmente os empresários da família Ferraz resolveu encerrar as atividades, que não tinha mais o porquê e para que continuar com a indústria naval brasileira. Nós, atrevidamente, em março de 96, ressurgimos com a indústria de reparação, até o nome era Estaleiro Promar 1, Reparo Navais. Nós começamos a fazer reparo e mostrando esse desafio ao mercado externo e ao mercado interno, que nós tínhamos capacidade e tínhamos gente preparada para poder dar uma retomada ou ressurgir a indústria. Isso utilizando já o parque que existia, né? O parque do próprio Estaleiro Mauá, que nós utilizávamos inicialmente, e em 99 passamos a utilizar um parque chamado McLaren, onde nós tivemos uma visão assim, própria de empreendedor, de que havia espaço para a construção de embarcações para apoiar as plataformas dentro do óleo que estava sendo desenvolvido no país. E aí, senhor Rocha, nesse momento, tudo isso, né, o levou a ser líder, digamos assim, do setor, né? O senhor chegou no Sinaval em função desse trabalho apresentado. Sem dúvida. Em 97, nós sentamos em volta de uma mesa, menor do que esta aqui, éramos 3 associados do Sinaval, sendo eu trabalhando, já desenvolvendo alguma coisa, o estaleiro EISA encerrando as portas e o estaleiro Mauá devidamente fechado. Então eram 3 associados que não existiam na verdade, existia um microempresário. Que fundaram o Sinaval, que é o sindicato, eu até me confundi aqui no começo, Sindicato Nacional da Indústria de Construção e Reparação Naval e Offshore. Exatamente. Você abrange uma... Exato. Uma Mas nesse momento nós éramos 3 associados, e pensando em como desenvolver, como fazer com que fosse capacitado esse segmento. Pois bem, em 99 começamos a trabalhar um projeto menor, continuando ainda com os 4 associados. Em 2000, nós já começamos a entregar alguma embarcação naquele porte que nos propusemos a fazer. E aí, nesse período de 2000 a 2002, nós tínhamos 1.900 empregados diretos, ou seja, o setor todo totalizava em 1.900 empregados. Hoje já são... Hoje são 72 mil aproximadamente, 72. Diretos, correto? Com uma proporção de 6 por 1, a gente tem 500 mil pessoas trabalhando no segmento no Brasil. Tá certo, senhor Evaldo. Saímos do zero e temos uma condição hoje de atender o mercado mundial também. Somos competitivos, já temos produto competitivo com outros países e, consequentemente, nos sobrou uma opção de fazer algo pelo estado do Rio de Janeiro também, onde nós vivemos. Correto? Temos a nossa família aqui, temos que pensar no futuro dos nossos netos. Foi aí que o senhor se lançou. Foi aí que eu me candidato à presidência da Firjan. Mas sobre esse tema nós vamos falar daqui a pouquinho no próximo bloco. Perfeito. E falar muito sobre isso, por que o senhor teve esse pensamento e se lançou candidato à presidência da Firjan. Ok. Daqui a pouquinho, não saia daí. Dessa intenção, né, dessa proposta de se lançar candidato à Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que eu pergunto por quê? O que levou o senhor a isso? Adriano, eu respondo da seguinte forma. Como eu disse a você, Estamos de volta com o programa Cidades e Negócios. E você que mora em uma das 72 cidades espalhadas por todo o interior do estado do Rio de Janeiro, você que é uma das 4 milhões e 500 mil pessoas que vivem em toda essa região, mande e-mails para a gente. Anote o nosso endereço, programa@cidadesenegócios.tv.br. Hoje eu estou conversando com o senhor Ariovaldo Rocha, ele que é presidente do Sinaval e agora candidato à presidência da Firjan. A gente estava falando no bloco anterior, senhor Ariovaldo, dessa intenção, né, dessa proposta de se lançar candidato à Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, e eu pergunto por quê? O que levou o senhor a isso? Adriano, eu respondo da seguinte forma. Como eu disse a você, que nós começamos a desenvolver uma indústria que estava difícil no país e, evidentemente, era uma indústria somente no país asiáticos, pouco na Europa. Consequentemente, nós começamos a fazer um trabalho de base junto com os governos do Brasil para que nós tivéssemos realmente uma política competitiva
para trabalhar com outros países no futuro, evidentemente, mas primeiro pensando no Brasil, que nós estamos localizados num triângulo do ouro. Nós estamos entre o México, o Brasil e costa oeste da África, que é onde hoje tem um produto chamado óleo em grande proporção. Evidentemente, Venezuela com óleo mais pesado. Partindo desse princípio, nós recriamos, ressurgimos da melhor forma possível a indústria naval no Brasil. Consequentemente, nós tínhamos naquele momento 4 associados e passamos a ter hoje, nós temos 52 associados. Dentro dessa perspectiva de relacionamento, de fazer com que os empresários tivessem participação e, além disso, com ação e representatividade nesse segmento, fizemos e desenvolvemos a indústria naval brasileira competitiva com o mercado mundial. Hoje, quiçá, somos a 4ª do mundo e já não existimos mais no mercado mundial. Então, eu me senti que, como nós conseguimos agregar esse número de pessoas, número de associados e conduzi-lo tão bem, cada um com o seu segmento. Nós temos 6 vice-presidentes dentro da nossa instituição, do Sinaval, onde cada um se prepara e realmente responde com representatividade e com ação no seu segmento, como segmento de embarcação de apoio, segmento do reparo, segmento de plataforma, segmento do navio marinha mercante brasileira. E é isso que o senhor propõe, por exemplo? Isso que eu proponho, esse modelo dentro da Firjan, porque eu sinto que a Firjan ela tem feito muito trabalho, mas sem dúvida ainda tem muito por fazer. Então, dentro dessa necessidade que eu vejo dos empresários e dos sindicatos que não têm vez e voz, me deu condição para me preparar e ser o candidato para a eleição 2013-2016. Pois é, dentro do seu plano, né, as suas propostas para administrar a Firjan, o senhor coloca muito isso, o senhor fala muito dessa questão da participação, da ação, né, e da presença dos sindicatos. Mas vamos tentar explicar um pouco mais como é que seria isso na prática, vamos tentar exemplificar. Como é que um sindicato que, de repente, não tenha base na capital, né, tenha no interior do estado do Rio de Janeiro, como é que ele participaria nessa administração? Nós hoje já temos representação que cobre as atividades fora do grande centro da metropolitana. Então, essas representações, nós vamos dar qualidade e condição para que realmente o sindicato e seus representantes trabalhem em conjunto dentro daquele segmento que lhe pertence. Temos aí aproximadamente 100 segmentos diferentes, dos quais 34 bem trabalhados e os demais a ser trabalhados. Então, dentro dessas representações, nós vamos transformar com que o representante seja os presidentes dos sindicatos locais e participem ali dentro daquela representação, trazendo as dificuldades, os problemas não solucionáveis naquela região para a grande metrópole onde está instalada a Firjan. E lá nós fazemos o trabalho. Então, veja bem, ele será independente, evidentemente tem um presidente, aonde dá a palavra final, mas ela terá a condição, a vez e a voz de trabalhar independente e fazer com que as coisas aconteçam. Por isso que eu falo de participação, falo de representatividade e representação mesmo e com ação. Que esses 3 pilares foi o que nós fizemos na indústria naval brasileira e hoje, graças ao nosso trabalho de desenvolvimento desse conjunto, nós conseguimos estar nessa 4ª condição mundial da indústria naval. Hoje, só para você ter noção, temos 379 obras de grande porte no nosso segmento sendo realizadas. Hoje nós temos uma oferta que atende à demanda brasileira e a partir de 2020 e 2025 nós vamos passar a atender o mercado que eu acabei de citar, que é o Triângulo do Ouro. Então, nós hoje, o fornecedor de grande massa brasileira e externa, nós temos que pensar nos segmentos que nós temos dentro do estado do Rio de Janeiro, que evidentemente você tem aqui na nossa região do sul, aqui o leste, sul-fluminense, nós temos algum desenvolvimento em relação a automotivos e nós temos que fazer uma abrangência que também tem essa metalmecânica, têxtil, modas, seja também captada em todo o estado, como já foi. Entendeu? O estado foi o segundo do mercado brasileiro. Hoje eu não acredito que seremos o 5º ou 6º do mercado brasileiro. É isso que eu queria saber do senhor, né? Porque o senhor fala muito da questão do setor naval, né, como exemplo positivo.
Agora, existem outros setores, como o senhor colocou aí, mais de 100 segmentos. Por exemplo, no que o senhor coloca também nessa proposta, né, do senhor, o senhor diz o seguinte, que o petróleo, o estado do Rio de Janeiro é dependente do petróleo, né, e que isso é uma dependência salutar, mas ela é um pouco perigosa, né? Por que isso? Vamos trazer exemplos de onde já esteve esse boom do petróleo e do royalty, vamos chamar assim, certo? Vamos partir da Noruega, vamos para a Inglaterra, vamos para a Holanda. Você convive uma situação que a qualquer momento você pode ter uma queda de produção. E tendo uma queda de produção, quiçá o problema do royalty. Nós já estamos dividindo um royalty que era basicamente quase 100% do estado do Rio de Janeiro, já estamos dividindo com o país todo, que pertence a todos, evidentemente. Então, nós não podemos só pensar naquele produto, que aquele produto, um momento, ele pode ter uma reserva parada ou protegida, e isso faz com que nós teremos dificuldade, porque nós estamos trabalhando, evidentemente, só para aquele segmento. Agora, aconteceu na Noruega, evidentemente, né? Mar do Norte. Tomara que não aconteça por aqui, no estado do Rio de Janeiro. Exatamente, está bem estruturado. E como é que a Firjan, na opinião do senhor, poderia incrementar, incentivar, né, outros setores? Obviamente, com a parceria com o governo do estado, né, é muito bem-vindo, mas como é que a Firjan atua nesse... Veja, a comunicação da Firjan com o seu associado, que a razão dela ser realmente são os sindicatos existentes no estado. Então, o Estado, o sindicato sendo usuário através dos seus empresários, ele vai trazer informações ou necessidades que ele precisa para desenvolver. Consequentemente, o centralizador será a Firjan, que terá o elo de negociações ou conversações com o governo municipal, estadual e federal. Evidentemente, com 92 municípios, a federação teria um extenso trabalho, junto com os municípios também, para saber a necessidade de desenvolvimento daquele município. O que nós precisamos daquele município? Hoje nós temos espalhado pelos 92 municípios uma diversidade de indústria que muitas vezes ela fica obscura, ela não existe. Não adianta você botar um cadastro bonito ou ter uma relação bonita, mas não ter informações para quem está desenvolvendo um outro segmento que pode usar aquele produto que está sendo feito no próprio estado. Nós, muitas vezes, desconhecemos o que o nosso estado produz. Por quê? Quando nós pensamos no Brasil, a gente pensa no Rio de Janeiro. Quando se pensa no Rio de Janeiro, nós pensamos em moda, pensamos em audiovisual, pensamos em entretenimento e esquecemos muitas vezes que ela tem uma capacidade industrial e ela foi a segunda do país, certo? E tem que dar essa continuidade. Então, esse desenvolvimento, ela vai partir dos seus associados através dos seus sindicatos através da federação, que é a razão de ser. Agora, isso não quer dizer que os setores metal mecânico, como o senhor está dizendo, inclusive o petróleo que o senhor citou, outros segmentos, o turismo, a construção civil muito presente no estado do Rio de Janeiro, quer dizer, todos esses setores também eles são fundamentais e pilares para o crescimento, para a continuidade do crescimento do estado do Rio de Janeiro. Sem dúvida. Ele integra o crescimento do estado em todo essa modalidades de diversidades de produtos que nós temos. A construção naval está no seu boom, a construção civil está no seu boom, evidentemente a metal mecânica e a moda, o têxtil, teria que também ter o seu momento de boom no estado do Rio de Janeiro. Então, essa é a nossa preocupação, esse é o nosso trabalho que iremos desenvolver caso sejamos eleitos para a Firjan no estado do Rio de Janeiro, 2013-2016. Tá certo, nós vamos fazer mais um intervalo, porque daqui a pouquinho, no terceiro e último bloco, nós vamos continuar falando dessas ideias, desses projetos e dessa intenção do senhor ser presidente da Firjan. Daqui a pouquinho, não saia daí. E o senhor colocou muito isso, que dentro das propostas que o senhor tem para a Firjan, é essa participação, inclusive, do Sindicato dos Trabalhadores. Um tema que sempre está presente é a questão do piso salarial, né? Os trabalhadores querem sempre olhar... Estamos de volta com o programa Cidades e Negócios, agora com o terceiro bloco, e hoje conversando com Ariovaldo Rocha, presidente do Sinaval e também candidato à presidência da Firjan. Nós estávamos falando no bloco anterior, e o senhor colocou muito isso, que dentro das propostas que o senhor tem para a Firjan,
essa participação, inclusive, do Sindicato dos Trabalhadores. Um tema que sempre está presente é a questão do piso salarial, né? Os trabalhadores querem sempre olhar por esse ponto. Como é que o senhor vê isso? Como é que seria a relação? Veja, na minha visão e na visão do nosso segmento, a proposta do empregado sempre nós temos que analisar e observar bem. E também ver a nossa capacidade de alavancagem. Eu sou a favor de um piso salarial, só que esse piso salarial ele deve ser regional, certo? Por que eu digo regional? Porque nós estamos pensando em micro, médio e pequenos empresários que realmente não têm alavancagem de competitividade em relação com outros segmentos grandes. Então, eu sou defensor que nós devemos defender, junto com os sindicatos, evidentemente com seus associados, essa bandeira junto ao governo do Estado e governo federal, ter realmente um piso salarial regional. Da indústria. De forma geral, na verdade. Exato. E outra questão também é esse olhar, né, para o investimento na mão de obra. A gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro vive hoje, e principalmente em algumas regiões no interior do Estado, a carência de mão de obra especializada e até voltada para o setor, por exemplo, automotivo, o setor da construção civil. Como é que o senhor vê que a empresa, a indústria, pode participar e colaborar nesse sentido? Adriano, nós vemos notando isso há aproximadamente 8 anos, que não é só nas indústrias do Estado do Rio de Janeiro, é num todo. O Brasil tem uma deficiência muito grande em formação de mão de obra, eu diria desde o profissional de chão de fábrica ao gestor de grandes empresas ou pequenas empresas. Por isso, nós pensamos exatamente num trabalho junto com os sindicatos e seus associados, a necessidade local do seu treinamento, da sua qualificação da mão de obra. Assim sendo, nós sabemos a necessidade real de treinamento e qualificação e sabemos também qual é o tipo de treinamento que tem que ser dado. Porque hoje, o modelo que nós vivemos no Brasil, dentro do Senai, enfim, dessas outras instituições, são modelos de prateleira praticamente. Ele não vem do chão de fábrica da necessidade. Muitas vezes esse treinamento é dado pelo Senai a custos altos, sem dúvida. Isso aconteceu conosco na indústria naval e acontece até hoje. E, evidentemente, não está qualificado para chegar na indústria e já trabalhando. Ele tem que ser recapacitado, reenquadrado. Então, essa dificuldade que nós estamos sentindo no Brasil, também no Rio de Janeiro, hoje nós temos uma deficiência muito grande no Rio de Janeiro de treinamento de mão de obra. O sindicato, o seu usuário principal, que são os seus associados, sabe da necessidade, sabe o tipo de treinamento que é necessário ser dado e a qualificação que é necessária ser dada. Então, essa é a representatividade e a participação do sindicato também dentro do sistema da Firjan. Para que até aí atenda mesmo. A Firjan atenda esse sentido. Exatamente. Senhor Evaldo, nosso tempo está chegando ao fim, mas, de uma forma geral, eu gostaria que o senhor dissesse o seguinte, na visão do senhor, que é candidato à presidência da Firjan, o senhor tem boas perspectivas para a indústria do Estado do Rio de Janeiro? Né? Antes que o senhor responda, tem até uns dados aqui, rapidamente, que eu colhi, que, olha só, dados mostram que a indústria no Estado do Rio de Janeiro cresceu, de uma forma geral, mais do que a indústria nacional. Né? São dados importantes e positivos. É por aí que o senhor vê? Sem dúvida. Esse é o nosso pensamento, até por quanto o grande líder desse crescimento foi o automotivo e a construção naval, com a retomada da construção naval no Estado do Rio de Janeiro. Nós pensamos agora em trabalhar exatamente, interagir essa indústria que já está nascendo, essa indústria que está surgindo no nosso estado, seja também capacitada de comprar equipamentos ou qualquer matéria-prima dentro do próprio estado. Eu não estou querendo que isso seja reserva de mercado, não, como acontece na Inglaterra, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Noruega, enfim, em outros países. Nós queremos realmente ser competitivo. E para ser competitivo, nós temos que estar perto da matéria-prima que nós utilizamos para a nossa indústria. Então, nós temos que interagir as indústrias do Estado do Rio de Janeiro de uma forma que a gente faça
um workshop de rodada de negócio. Essa é a nossa intenção, interagir todos os municípios, 92 municípios, onde eu acredito que todos eles têm algo a colaborar para o desenvolvimento desse estado e crescer cada vez mais, como tem acontecido em outros estados, como Santa Catarina, como Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, como Pernambuco, que está acontecendo. Rio de Janeiro tem uma mão de obra e tem cabeças pensantes. Então, nós temos que realmente desenvolver o estado do Rio de Janeiro. E essa é a nossa intenção. Tá certo, senhor Ariovaldo. Nosso tempo realmente chegou ao fim. Eu não tenho mais tempo, mas queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa e desejar sucesso aí pela campanha do senhor. Nós não podemos deixar de agradecer, Adriano, a sua pessoa e também a Cidade de Negócios, né? E como circula aí por 72 municípios, sem dúvida nós iremos ser bastante divulgado e bastante competitivo com relação a qualquer debate que pode surgir. Estamos à disposição, somos o candidato para a chapa Nova Firjan, para o triênio 2013-2016, aonde nós pretendemos realmente desenvolver esse estado, quiçá também as televisões do estado do Rio de Janeiro. Tá certo. Muito obrigado e assim nós chegamos ao fim de mais um programa Cidades e Negócios, mas nos encontramos no próximo fim de semana. Até lá!